Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trazer um resumo sobre a nossa 12ª lição. Nós estamos falando de Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, falando sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. Esse primeiro trimestre, nesta lição de adulto, nós estamos trazendo um panorama completo sobre a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé, de prática e de conduta. A Bíblia Sagrada, nós vimos ao longo dessa nossa revista, né, que a Bíblia Sagrada é a inspiração, a palavra de Deus inspirada, ela não erra, ela não falha, ela não se equivoca, ela não se contradiz. Não existe um livro mais inspirado do que outro. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada, divinamente inspirada, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Na semana passada, nossa 11ª lição, nós falamos sobre o evangelho escrito pelo médico Lucas e também Atos dos Apóstolos, enfocando, contextualizando ali a pessoa do Espírito Santo na vida, no ministério, na morte, na ressurreição e na ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu, pontuado ali no evangelho escrito por Lucas. E dando continuidade no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, falando ali da atuação do Espírito Santo poderosamente no início da igreja primitiva, né? Jesus havia dito que, quando Jesus, antes de subir ao céu, que os discípulos, os apóstolos, esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso aconteceu ali no dia de Pentecoste, né? Jesus falou também que eles esperassem, porque para prosseguir no ministério da evangelização, da pregação, era necessário ter o poder do Espírito Santo, como está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberei o poder, a virtude do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, para dar autoridade, para vocês serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na região da Judéia, em Samaria, território samaritano, e até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui, outorgado pelo esse poder do Espírito Santo derramado em nossas vidas, e a igreja do Senhor continua crescendo. Então, hoje na nossa 12ª lição, nós vamos contextualizar, trazer um resumo sobre as epístolas, né? Temos as epístolas paulinas, a epístola escrita pelo apóstolo Paulo, que vai ali de Romanos a Filemon. Temos as epístolas gerais, que vai ali de Hebreus até Judas, e fechando, né, obviamente, o cano do Novo Testamento com o livro de Apocalipse. Mas hoje nós vamos trazer apenas um resumo sobre as epístolas, ok? Nossa 12ª lição, revista de adulto desse primeiro trimestre, penúltima lição dessa revista maravilhosa, falando sobre a supremacia da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus divinamente inspirada. O nosso texto bíblico em classe está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 1 ao 2, e segunda Epístola de João, capítulo 1 também, versículo do 1 ao 3. A nossa verdade prática está em Epístola de 2 João, capítulo 1, versículo 3, que nos pontua assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja convosco na verdade e amor. As epístolas ou cartas começam com uma saudação, né, do remetente, apresentando como um servo do Senhor Jesus Cristo, pontua o seu destinatário, desenvolve o seu conteúdo, aquilo que ele quer abordar,
e conclui com uma saudação ou com um agradecimento final, né? Então, esse é o estilo de uma carta que nós conhecemos hoje, né? Alguns estudiosos pontuam que as cartas seria de cunho mais restrito, como mais pessoal, e as epístolas voltado mais para, de uma forma geral, para uma comunidade, para um grupo de pessoas, uma igreja, mas tem o mesmo propósito, que é levar uma mensagem, né? O apóstolo Paulo chegava em determinado lugar, ele fundava a igreja, deixava alguém ali cuidando e seguia caminho. Nas suas segundas viagens, ele passava por esses lugares, via como é que estava a igreja que ele havia fundado e seguia caminho. Se acontecia, como acontecia alguns problemas, alguém enviava uma carta para ele, anunciava o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, e o apóstolo Paulo enviava uma carta, uma epístola, orientando os irmãos ou agradecendo, enfim. A carta tinha um propósito de ajudar no processo de crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje vamos trazer um resumo sobre esta nossa lição. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. A primeira vai trazer um resumo sobre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Segundo tópico, as cartas gerais. E concluindo com as cartas, as epístolas, continua falando conosco ainda nos dias atuais. A nossa introdução nos pontua que as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do cânon sagrado do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto ali pelos os 4 evangelhos, né? Temos 3 sinóticos, Mateus, Lucas e Atos, que é o Evangelho de João, os 4 evangelhos. Nós temos um livro histórico, né, que é Atos dos Apóstolos, contando ali a história da igreja. Nós temos as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, indo de Romanos a Filemão, as epístolas gerais de Hebreus, né, não se sabe ainda quem foi o seu autor, alguns atribuem ao apóstolo Paulo, outros não, mas não tem certeza sobre isso. Os livros escritos pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, as epístolas. Nós temos a epístola de Tiago, né? Nós temos a carta ali de Tiago, né? A carta de Tiago, a carta de Judas, e fechando com o Apocalipse, os 27 livros do Novo Testamento, e 21 delas são cartas, epístolas, né? 13, como já falei, escritas pelo apóstolo Paulo, e nós vamos trazer um resumo sobre isto. A nossa primeira lição, nosso primeiro tópico, vai falar a respeito do primeiro livro aqui que escrito pelo apóstolo, ou que está ali na ordem do Novo Testamento, que é o livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo vai tratar sobre a questão da fé, das obras, da lei e da graça, como diz o reformador Martinho Lutero, quando ele compreendendo ali, estudando a Bíblia Sagrada, ele foi iluminado ali pelo Espírito Santo de Deus e compreendeu que aquilo que a Igreja Católica tanto ensinava, questão das indulgências, né, o povo vender indulgência por pecado, purgatório, etc, etc. Quando ele, estudando a carta aos Romanos, ele compreendeu que a justiça de Deus se revelou no Calvário, na cruz. Então, é pela fé no Senhor Jesus Cristo que somos salvos e não pelas obras. Então, a carta aos Romanos vai pontuar, Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, que o justo, ele viverá, ele vive pela fé, essa concedida mediante o Senhor Jesus Cristo, e não é por meio de obras, porque se fosse por meio de obras, ninguém absolutamente seria salvo. Seguindo a Epístola aos Romanos, nós temos ali 1 Coríntios, né? 2 Coríntios, nós temos Gálatas, nós temos Efésios. O livro de Gálatas, Paulo vai tratar sobre a questão de que somos justificados por meio da graça e não pelas obras, né? Somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado.
Somente a fé em Cristo nos livra do jugo do pecado, do jugo da lei. Nenhum homem foi achado na terra perfeito para cumprir a lei. Aquilo que o homem tentava cumprir em determinado ponto, ele errava nos demais. Nenhum homem foi perfeito. Por isso foi necessário o Filho de Deus reencarnar, despir-se da sua glória e viver como um homem, cumprir a lei, que Jesus veio cumprir a lei, porque Jesus foi perfeito e nos trouxe de volta a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios vai relatar sobre a mensagem da crucificação do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. 2 Coríntios frisa sobre o ministério da reconciliação. Deus, em Jesus Cristo, nos reconciliou de novo, novamente consigo. Aquele Adão foi afastado de Deus por causa da desobediência, do pecado lá no Éden. Desde então, a humanidade estava afastada de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor, como está lá em João, capítulo 3, versículo 16, Deus, pelo seu amor por nós, pela humanidade, nos reconciliou de volta à comunhão com Ele. Estamos caminhando no processo de santificação. Aí aquele estado, aquela situação que Adão tinha antes da desobediência, aquela comunhão, aquele relacionamento que Adão tinha com Deus, nós estamos caminhando para este relacionamento também. Então, 2 Coríntios vai tratar disso, que Deus em Cristo nos reconciliou novamente consigo. As instruções a respeito de Cristo, que nós vamos pontuar aqui, essa que nós falamos, Romanos, Efésios, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, estamos falando sobre instruções salvíficas, né? Questão da graça, que não é por meio de obras, é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos pontuar aqui as instruções a respeito de Cristo, né? Da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, o tema é Cristo como cabeça da igreja. Jesus, a cabeça da igreja. A igreja, o corpo. Jesus como o noivo. A igreja como a noiva. Jesus como o bom pastor. A igreja como as ovelhas. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Filipenses, a mensagem vai enfatizar que o viver é Cristo. O apóstolo Paulo vai enfatizar que o viver é Cristo, né? A mensagem de Filipenses enfatiza que o viver em Cristo e ele é o segredo da verdadeira alegria. Cristo é o segredo da verdadeira alegria cristã e o modelo de vida para o salvo em Cristo, né? Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar da vida, da nossa vida, que deve estar escondida em Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta, ela morreu e ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo. Morreu para o mundo e ressuscitou para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, é um conteúdo extraordinário, né? Como já diz alguns historiadores, o Velho Testamento, ele falou a respeito de Jesus, profetizou sobre Jesus, os evangelhos revelou, Jesus é revelado, né? Atos dos Apóstolos, Jesus é pregado através ali da pessoa do Espírito Santo atuando com a igreja primitiva. As epístolas, Jesus é explicado nas epístolas, o Senhor Jesus é explicado, e em Apocalipse o Senhor Jesus é esperado, o Senhor Jesus é esperado. Então, as epístolas vêm explicar a pessoa, a obra salvífica de Deus para a humanidade revelado na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? As instruções sobre as últimas coisas,
né, voltado mais em instruções ali a respeito do fim da história. Nós temos ali Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que Paulo vai ensinar que no retorno de Cristo, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, né? Se Jesus vier nos buscar enquanto estamos nessa nossa era, nós seremos arrebatados, teremos nossos corpos transformados e arrebatados. Se não, nós desceremos, morreremos e ressuscitaremos, né? Nossa alma, nosso espírito vai para Deus, nossa alma vai para o paraíso. E no último, quando Jesus vier chamar todos, toda a terra dará os corpos que foram sepultados, né? Ressuscitarão, transformados, para termos um corpo glorioso, assim como tem o Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Segundo Tessalonicenses, vai apontar que o apóstolo apontou, esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Nós estamos falando aí, nesse caso aí, do período da tribulação, alguns chamam de tribulação e grande tribulação. Os 3 anos e meio primeiros, que serão de uma paz ali superficial, né? Uma paz ali que vai tentar confundir todos, né? Vai tentar, enfim, aquela paz falsa, passageira, e os 3 anos e meio onde o anticristo se revelará e se declarará Deus e exigirá adoração também dos judeus. E vão tentar, os judeus vão se reconhecer que ele não é Deus, que ele não é Jesus Cristo, vai se rebelar e o anticristo vai tentar exterminar a nação de Israel, mas é um povo escolhido de Deus. Então esse é conhecido como o dia do Senhor. Enquanto os salvos aguardam a volta de Cristo, devem orar para que o evangelho tenha livre curso, né? Enquanto estamos aguardando aqui, temos que orar e interceder uns pelos outros e seguir firme na unção e no poder do Espírito Santo, porque breve Jesus vem nos buscar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E temos também as epístolas, as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo, que nós temos ali 1ª e 2ª Timóteo, nós temos Filemão, nós temos Tito, né? E são epístolas pastorais. 1 Timóteo, Paulo vai orientar Timóteo em relação ao combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto a ensinar. O apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo, o líder, o pastor daquela igreja, a procurar sempre se esmerar, se aperfeiçoar, estudar e buscar sempre crescer no conhecimento da palavra de Deus. É isso que estamos falando sobre essa nossa revista desse primeiro trimestre, falando sobre a supremacia da Bíblia Sagrada, né? Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo vai ratificar a respeito da questão do obreiro em manejar a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado de que não tem vergonha da palavra de Deus, que maneja bem, que conhece bem, que estuda, que pratica, que exercita aquilo que a palavra de Deus instrui. Em Tito, o pastor deve comportar ou se contrapor, refutar os falsos ensinos, as falsas doutrinas. E em Filemão, a mensagem vai enfatizar a questão do perdão, né? O transgressor arrependido deve ser recebido não mais como servo, mas como irmão. Nós estamos falando ali, o apóstolo Paulo, nessa carta a Filemão, ele vai falar sobre Onésimo, né, que foi um escravo, um servo de Filemão, e este fugiu, encontrou com Paulo em determinada situação, se converteu ao cristianismo. Paulo teve ele com grande valia e escreveu ao seu senhor Filemão, pedindo que o recebesse não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo, né? Porque todos somos diante de Deus iguais, né? Falamos na lição passada que diante de Deus não tem pobre, nem rico, nem senhor, nem escravo, são todos
diante de Deus são todos iguais. A vara de medida do Senhor olha todos igualmente, né? Nosso segundo tópico vai falar sobre as epístolas gerais, que vai ali de Hebreus até Judas. Em 1 Pedro, aborda o sofrimento de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ele ensina que as provações fortalecem a nossa fé, que é preciso santificarmos, suportarmos os agravos e nos alegrarmos diante das aflições, né? E nos assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, quem confirma e quem fortifica e estabelece a fé do crente, né? Como diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo do 16, do 17 ao 18, quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque compreendeu que, independente da circunstância, da situação, Deus tem o controle de todas as coisas, né? Ainda que o mundo desabe, Deus é soberano e Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Então, em Cristo devemos suportar e nos alegrar diante das aflições. É uma abordagem aqui que, na sua realidade, vivendo, é duro de se viver diante do sofrimento, da dor, da angústia, da perda, né, da falta, nos alegrarmos em Deus. Mas a nossa alegria não deve depender do que temos, do que possuímos. Tem que ir além. Onde a fé verdadeiramente é provada é quando falta aquilo que precisamos, mas a nossa confiança não está nas coisas terrenas. Está em Deus. Está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, né? O apóstolo Pedro vai falar que devemos refutar, negar esses ensinos que negavam a divindade do Senhor Jesus Cristo e negavam também a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quantos hoje não acreditam mais que Jesus vem buscar a igreja? Quantos não acreditam nisso mais? Quantos estão dentro da igreja, das igrejas, pregando, mas não acreditam mais que Jesus virá buscar a sua igreja? Mas a Bíblia Sagrada não erra. Se olharmos ao longo da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, muitas profecias profetizadas lá nos livros do Antigo Testamento se cumpriram. Como diz o apóstolo Paulo, o que estava escondido no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento, né? O Novo Testamento veio explicar o que está no Antigo Testamento, revelar o que estava escondido no Antigo Testamento. Então, a maioria das profecias que estavam no Antigo Testamento já se cumpriram, estão se cumprindo, e aquelas que não se cumpriram ainda se cumprirá, porque Jesus disse que nem um tio, nem uma vírgula, nem um jota da sua palavra deixará de se cumprir, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus jamais vai errar, jamais vai se equivocar. Então, hoje também temos pessoas, líderes, que não acreditam na volta do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, aqueles que eles enganam, conseguem atrair a si, estão sendo enganados também, infelizmente estão se perdendo, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também as epístolas escritas pelo apóstolo João, o apóstolo do amor. João, que escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, e escreveu as 3 epístolas, a primeira, a segunda e terceira João, que está lá, já próximo ali do livro do Apocalipse. 1 João, ele adverte sobre os falsos ensinos que negava a encarnação do Senhor Jesus Cristo e as demais heresias daquela época, as gnósticas, né? João explica que o salvo deve viver em comunhão uns com os outros, em comunhão uns com os outros, e afastar-se da prática do pecado, a amar uns aos outros e a vencer o mundo por meio da fé. Se pecarmos, nós temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo. Não devemos pecar, devemos evitar
o pecado, mas nós sabemos que a nossa natureza nos leva todos os dias a tentar pecar, né? Mas nós temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, que é nosso advogado e nos defende, né? Deus, quando olha para nós através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos vê puro, santificado, regenerados, né? Por isso que a salvação não é por meio das obras, como diz lá em Romanos, é através da fé. O justo viverá da fé. É impossível, como diz lá, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não tem como nós agradarmos a Deus, né? Como diz lá em Hebreus, né? O justo viverá, Romanos, o justo viverá pela fé, né? E o que é fé? Hebreus vai dizer, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, mesmo que não estejamos vendo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo João, a epístola de segundo João, vai falar das heresias e do docentismo e do gnosticismo que são novamente refutadas, né? O apóstolo João vem novamente refutá-los. E a igreja é exortada a perseverar na doutrina do Senhor Jesus Cristo, né? A usar de sabedoria, ao receber pessoas em casa, né? Então as epístolas têm várias orientações que nos ajudam a viver uma vida digna e reta diante do Senhor Jesus Cristo. As epístolas gerais, aqui temos Hebreus, que vai enfatizar a respeito da supremacia do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso sumo sacerdote, que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção, um sacrifício completo, perfeito, insubstituível, né? O Senhor Jesus Cristo se ofereceu e foi o próprio Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisamos mais de sacrifícios, porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Quando o Senhor padeceu ali na cruz, Deus rasgou o véu do templo de cima a baixo, nos dando agora acesso diretamente à sua presença através do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós temos a epístola ali escrita por Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, que vai esclarecer que sem fé, olha novamente a questão da fé, é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, né? Porque aí ele diz, acentua que a fé deve ser mostrada através das ações. Por isso o texto adverte, o cristão deve ser praticante da palavra de Deus e não apenas ouvinte. Não simplesmente ouvir por ouvir, mas praticar, viver as verdades bíblicas que está na nossa Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E Judas, também, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele vai falar a respeito dos salvos, né? As exortar a batalharmos pela nossa fé, né? Batalharmos pela nossa fé. O crente é instruído a orar e preservar a esperança da vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E nós, para finalizar, nós temos o nosso terceiro tópico, que vai falar que as epístolas, o conteúdo das epístolas continua a falar conosco também nos dias atuais. Vamos falar sobre a doutrina da justificação. Nós somos justificados, nos tornamos justos diante de Deus quando Deus nos olha através do Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina da justificação vai nos ensinar que o pecador é justificado, ou seja, ele é absolvido do pecado unicamente pela fé, pela sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na graça concedida a nós, que Deus nos concedeu através do Senhor Jesus Cristo, né? Significa dizer que as obras humanas não podem salvar ninguém. Podemos fazer as maiores obras de caridade do mundo, mas se não tivermos fé em Deus, isso não nos salvará de maneira nenhuma. É através do Senhor Jesus Cristo. A doutrina da santificação vai nos pontuar que a doutrina da santificação implica em uma vida separada de pecado, né? O nosso processo de santificação. Aceitamos a Jesus Cristo, passamos a ser regenerados, nova criatura,
mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamentos, mudança de atitudes. Mas aí continua nosso processo de santificação, que é contínuo, dia após dia. Né? Já salvos e justificados, um novo crente entra de imediato nesse processo de santificação. Essa transformação vai sendo aperfeiçoada diariamente na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, até o Senhor nos buscar individualmente ou coletivamente com o arrebatamento da igreja. O crente precisa ser santificado. O Espírito Santo precisa ter liberdade de trabalhar em nossas vidas. Por isso a importância da meditação da palavra de Deus, da oração, do jejum, da meditação. Como o apóstolo Paulo orienta Timóteo, procura te apresentar a Deus, procura estudar a palavra de Deus, procura meditar, porque Deus se revelou a nós através da sua palavra. E o Espírito Santo é que nos ajuda a entender, a compreender as verdades do Evangelho. O Espírito Santo que nos convence de que necessitamos do perdão de Deus, nos convence de que a justiça de Deus nos deu liberdade de chegarmos a Ele, de termos salvação, e nos convence também da justiça, do juízo, daqueles que rejeitam o perdão de Deus, a graça de Deus. Já estão se condenando porque estão rejeitando a graça, a justiça, o favor imerecido que Deus nos concedeu através do Senhor Jesus Cristo, E a doutrina da glorificação, a última etapa da nossa salvação, que está lá em Romanos 8, versículo 17 e 30. O pecador é salvo pela graça, justificado através da fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida perfeita, a medida de varão perfeita, que é quando Jesus Cristo nos tirar daqui desta terra. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, Ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro homem, Adão, terá restaurada. Nós estamos caminhando novamente para aquele processo, para aquele relacionamento que Adão tinha com Deus antes da desobediência, Estamos nesta caminhada. Por isso o processo de santificação tem que ser contínuo, tá? Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, como está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Assim como Jesus é, o veremos, e nós seremos como Ele é, um corpo glorioso transformado. Tá bom? Então esse é o resumo dessa nossa 12ª lição, penúltima lição desse trimestre. E na próxima semana nós vamos trazer mais um resumo sobre nossa última lição, 13ª lição da nossa revista, que vai falar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Tá bom? Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E até um próximo vídeo.